Boa noite a todos, com a graça do eterno e soberano Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a oportunidade de escolha para que possamos ou podemos andar com Ele ou andar sem Ele. Então, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, que vão estar ouvindo esta pregação, onde quer que ela chegue, possa te alcançar, para a salvação da sua alma, para a salvação do seu espírito. Porque a carne para nada aproveita, assim falou Jesus, como também instruiu os seus apóstolos e discípulos, nos ensinando a cada dia que nós tínhamos que renunciar às concupiscências mundanas, às concupiscências da carne, às concupiscências dos olhos, que combate contra a nossa alma, onde está toda a sede das emoções das nossas vidas. Então, meus irmãos, irmãs, meus queridos, minhas queridas, que a cada dia o Espírito Santo possa introduzir essas palavras que está escrito nas profecias a qual os profetas profetizavam acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento, possa estar chegando a cada um dos meus irmãos, irmãs e amigos que estão me ouvindo por esse Brasil afora. Deixa a paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos ali do Amapá, de Roraima, de Rondônia, de Brasília, meus irmãos de Goiânia, Goiás, de Pernambuco, da Bahia, que vão poder estar ouvindo. E assim, em todo o território nacional, que essa palavra possa chegar ao seu coração e te alcançar. Então, Isaías, um dos maiores profetas do Velho Testamento, que sempre profetizou acerca de Jesus, do Messias, do Redentor que viria para nos salvar e nos tirar de toda a instrução e de toda a maldade deste mundo que está assolando as vidas, os corações, e assim as pessoas por si só estão se condenando por não amar a verdade. E assim amaram mais a mentira, estão amando mais a mentira, a criatura, do que o Criador, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, a qual veio nos trazer a salvação, se despiu da sua glória para manifestar o amor do Pai, o sentimento do Pai e a preocupação do nosso Deus em tirar as vidas da condenação, da escuridão, das trevas eternas. Porque Deus, o Deus que eu sirvo, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Deus da luz,
Ele quer salvar todo aquele que quer deixar a glória deste mundo e renunciar a este mundo. Então o profeta Isaías, já assim no seu livro, ele profetizava acerca da salvação. Ele proclamava, ele anunciava, ele falava a respeito dessa salvação que viria. Então no capítulo 61 de Isaías, ele vai nos falar assim, capítulo 61, no seu verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas e aos mansos. Então toda pessoa que dá ouvido às boas novas de Jesus, toda pessoa que para ouvir um pregador, que para ouvir acerca dos feitos de Jesus para salvar a raça humana, ela é uma pessoa mansa, equilibrada, temperante. Ela é uma pessoa qualquer que o sentimento de Jesus seja gerado dentro dela. Por isso que o profeta Isaías já estava falando acerca de Jesus. Isto é, provavelmente há 700 anos antes da vinda de Jesus. Isaías já profetizava acerca desse respeito, que viria o Deus com seus adjetivos de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não um Deus da guerra, não um Deus da destruição, mas sim um Deus, príncipe da paz, viria para nos instruir acerca de tudo que é e que está nos céus, não na terra. Como a palavra fala que ele veio para buscar um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Então, meus queridos, meus irmãos e irmãs, então o profeta Isaías tinha essa alegria no coração de falar acerca do Messias. Mesmo não o vendo, mas crendo e recebendo as promessas do Pai, ele foi e pregou. Ele foi e proclamou que viria o nosso Redentor. Então, meus irmãos e irmãs, a palavra nos fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Assim o Espírito do Senhor está sobre todo aquele que prega a verdade, que anda na verdade, que vive a verdade, que quer a verdade de Cristo estabelecida dentro do seu ser. Independente das falhas ou defeitos que o ser humano tem, se ele tem desejo, se ele quer esta verdade estabelecida dentro do seu ser, o Espírito Santo vem e coloca a palavra do Deus eterno, a palavra do Pai, dentro do coração de cada um, para apregoar as boas novas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contridos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos.
Então, uma pessoa contrita de coração é uma pessoa que ela já está se sentindo arrependida dos seus feitos, dos seus afazeres, que muitas vezes entristecem Deus. Então, quando o profeta fala que ele veio pregar aos mansos, manso significa pessoas de índole pacífica. Manso significa uma pessoa que quer um pacto com Deus. Manso significa uma pessoa serena, tranquila. Então, quando Isaías fala que ele veio pregar aos mansos, é uma pessoa que tem uma índole pacífica. Ela não é arrogante, ela não é soberba, ela não é presunçosa, ela não é altiva. Ela vai ouvir porque ela está com o coração contrido. Uma pessoa com o coração contrido é uma pessoa que vai ter contrição no seu espírito. Uma pessoa contrita é uma pessoa que tem arrependimento. Uma pessoa contrito é uma pessoa que tem arrependimento dos seus próprios atos, ou culpa, ou dos seus próprios pecados. Então ela está contrita. Ela está arrependida. E além disso ainda ele veio apregoar os cativos. Uma pessoa cativa é uma pessoa que não goza da liberdade. Ela está cativa ao entendimento de Cristo. Uma pessoa cativa é uma pessoa que vai estar encarregada ou sequestrada muitas vezes pelo seu entendimento. Então a pessoa vai estar cativa. De alguma forma ela vai estar cativa. Porque o seu entendimento muitas vezes é sequestrado para as coisas mundanas, para as concupiscências deste mundo. Então, mas quando ela se encontra cativa a Cristo, ela vai receber o entendimento para renunciar às coisas mundanas. E ele fala ainda que veio proclamar, anunciar. Ele veio suplicar em voz alta, com a afirmação ou com a afirmativa de que tem um Deus que está olhando por mim e por você. Quando nós deixamos Ele nos dominar, a sua palavra ser gerada dentro do nosso coração. Então, meus queridos, meus irmãos e irmãs, nós temos um Deus maravilhoso. Nós temos um Deus que não imputa o pecado de ninguém. Basta cada um de nós termos o desejo nos nossos corações de querermos nossa salvação. Porque Deus, o Deus da misericórdia, Ele veio nos trazer essa excelente glória, que é a glória da salvação e da vida eterna. Como eu e você também, não somos obrigados a servir a Deus. Mas também Deus também não é obrigado
a te salvar se você não quer, se você não deseja, se você não se voltar para Ele. Então você tem um livre acesso de escolha. Só que nós temos dois caminhos, duas realidades a ser trilhada. Nós temos dois deuses neste mundo. Um quer te tirar da escuridão eterna, mas outro quer te levar para a escuridão e horror eterno, para a vergonha eterna, para as trevas eternas. Então há um embate constante nas nossas vidas, que todos os dias das nossas vidas nós temos que lutar, perseverar, caminhar, prosseguir, e a cada dia conhecendo mais e mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus a qual, na sua excelente glória, infinita glória, a palavra fala que ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, porque ele veio na forma de homem e antes se humilhou-se a si mesmo, se tornando servo. Mesmo sendo Deus, ele se tornou servo. E quantas pessoas não sabem o que é ser servo, nem servir, deixando muitas vezes ser arruinados pela sua própria altivez, pelo seu próprio ego, pela sua própria soberba. E como a palavra fala que Deus, porém, dá graças aos humildes e, porém, abate os soberbos. E assim, meu querido, esse é o Deus maravilhoso, a qual nós temos que se voltar para Ele, porque de maneira nenhuma todo aquele que vem após Cristo, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. Mas nós temos um inimigo a qual está 24 horas do dia lutando para nos tirar da presença de Deus. E um dos maiores inimigos nossos é a nossa própria carne. Então a nossa carne, ela vai militar sempre contra o Espírito. E o Espírito sempre vai lutar contra a carne. Porque o desejo que foi colocado dentro do homem, o mundo que foi colocado dentro do homem, as consciências que foi colocado dentro do homem, as iniquidades que foi colocada dentro do homem, não foi Deus que colocou, mas sim o inimigo, mostrando para os homens só o que eles podem ver, tocar, apalpar. É isso que os homens estão fazendo hoje em dia, só acreditando naquilo que eles veem, só acreditando naquilo que eles podem tocar ou enxergar. Mas o que Deus tem para mim e para você, meu irmão, minha irmã, é o invisível. O que Deus tem para mim e para você se chama fé. É enxergar pela fé uma glória eterna, uma vida eterna, a qual vamos estar um dia diante do nosso Deus, o glorificando, e a cada dia vamos dizer: Abba Pai, papai querido, eu te amo, valeu a pena sofrer, valeu a pena renunciar ao mundo, valeu a pena renunciar às iniquidades deste mundo, valeu a pena renunciar à minha própria vida,
para um dia poder estar aqui face a face te contemplando como um espelho a tua imagem, Senhor. Então, meu querido, a palavra fala que Deus ama aqueles que o amam. E Ele ouve todos aqueles que buscam na madrugada. Então, meus irmãos, quando o profeta Isaías fala que ele veio proclamar o ano aceitável do Senhor, ele estava declarando que ele veio estar anunciando publicamente em voz alta, assim como nós temos que fazer também. Ele veio estar afirmando com Deus e com a ênfase do conhecimento. Ele veio pôr em liberdade, assim Jesus Cristo veio pôr em liberdade. Pôr em liberdade é libertar as pessoas da sua faculdade mental, presa às concupiscências desse mundo. Pôr em liberdade é livrar as pessoas de agir com suas próprias vontades, e sim obter a vontade de Deus. Pôr em liberdade é andar com a própria determinação dentro do nosso ser, do nosso Deus. Então, por isso que o profeta nos fala que o Espírito do Senhor estava sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a resgatar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Então, o dia de vingança do nosso Deus, a vingança de Deus para com o nosso inimigo da nossa alma, para com Satanás, foi enviar o seu Filho em forma de homem, dentro de um ventre de uma mulher. Veio num ventre, nasceu, cresceu como criança, estabeleceu os conceitos do Pai dentro do seu ser, viveu como homem e venceu o inimigo como homem também, e foi exaltado, glorificado pelo Pai. E assim, meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs, que eu vou estar dando continuidade a esta pregação, para que você possa entender o ano aceitável do Senhor, que não tem dia, não tem hora, não tem mês, porque o Deus que eu sirvo é o Deus presente, é o Deus de agora. E que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em sua vida, de toda a sua família e daqueles que vão poder estar ouvindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.